Voltando a falar sobre esse tema, então vou soltar um vídeo hoje, um outro amanhã, só para seguir o raciocínio. Então nós vemos que nós temos essa complexidade. Então, para usar esse dom de cura interior, tem um outro dom que ele anda acoplado, que a maioria nem sabe dos nomes, mas chama-se palavra de ciência, né? O que é a palavra de ciência? É uma revelação que Deus nos dá sobre algum acontecimento no passado até o dia presente da vida da pessoa com quem está rezando. Ou seja, Deus mostra aquilo que aconteceu com ela. Esse mostrar pode ser de diversas formas, né? Pode ser estar rezando por alguém e vem no nosso coração todo um sentimento, e aí você descreve o sentimento que na verdade é o outro que está passando, não é seu. Às vezes vem um quadro mental, né, como se fosse uma visão, né, de um acontecimento. Às vezes a pessoa, você vê a pessoa, vê uma situação, a XYZ. Às vezes vem esse quadro mental, vem detalhadamente, e você vai usando exatamente, vai falando até os detalhes que estão sendo ali mostrados, né? Então é necessário ter esse detalhamento, até para Deus gosta de mostrar nos detalhes para provar a cabeça, para provar para aquela pessoa que ele está mostrando aquilo. Às vezes ele fala, é uma palavra que vai mostrar tudo, né? Deus te dá uma frase, uma palavra, e você reza e fala sobre esta palavra. Então é importante que essa palavra seja dita como ele lhe mostrou. Então esse dom de palavra de ciência nada mais que a demonstração de Deus, que ele vê e conhece você profundamente e que ele estava presente naquele momento, né? Então é necessário esse conhecimento para que você possa saber o que a pessoa tem. Porque quando você senta com a pessoa para rezar, para orar, como você queira chamar, você no fundo não conhece nada, você não sabe o que ela tem, você não tem a menor ideia. Aquilo que você está vendo, na verdade, não é aquilo que é, né? Porque você não tem a menor ideia do que se passa dentro do coração humano. Nós não temos esse conhecimento, é uma coisa que é dada por Deus, ok? Então, por isso esse dom de palavra de conhecimento é tão necessário. Então Deus, ele é bom e fantástico, que ele vai mostrando no detalhe como conhece cada uma das pessoas e como ele vivenciou, e ele faz a pessoa vivenciar de novo aquela situação. Então Deus é fantasticamente bom ao demonstrar este carinho. É um momento, muitas vezes, quando essa revelação vem, muitas vezes vem todas as sensações que elas estão escondidas lá no interior daquela pessoa, e aquilo aflora, às vezes de forma fácil e às vezes de forma muito abrupta, né? E as emoções e sensações voltam completamente naquele momento. Então é importante você ter o conhecimento disso, saber desta possibilidade, e nessa hora que isso acontece, você tem que ter como é que eu vou dizer, o discernimento, a paciência, o carinho, esperar o momento certo, ir rezando com a pessoa, porque é um momento muitas vezes muito delicado desta pessoa, e Deus vai mexer naquilo. Então é um conhecimento simples, fácil, só para vocês terem uma noção do que é, porque não é assim tão fácil, mas vai depender também da pessoa que está rezando, ter este dom, e a escuta de Deus. É muito mais importante a escuta de Deus nesse momento, para você ser esse canal da graça de Deus para aquela pessoa, né? Não que a gente seja nada demais, não, mas Deus usa homens para ajudar os homens, para mostrar que ele pode fazer o impossível. E é o conhecimento mais interessante disso aí, que a gente percebe,
é que no coração humano, só quem pode realmente mexer nele é o próprio Deus. Nós não podemos mexer nele, nem a psicologia, nem a medicina, ninguém pode mexer dentro do coração humano. O coração humano só mexe Deus, e com a permissão do ser humano. Então a gente sempre fala, o Senhor pode rezar, podemos rezar por você, você quer que Deus te toque, você quer que Ele faça alguma coisa, Ele pode. Se você falar sim, aí começa essa oração e tudo pode acontecer por causa deste sim que você dá, né? Então é importante esse sim no processo, porque se você não der o sim, Deus também não mexe em você, não toca em você. Ele espera sempre com muita paciência, paz e amor que você fale o seu sim para Ele, né? E nesse processo que você fala sim, Ele vai lá dentro do seu coração. A experiência que tem muitas vezes é como se o seu coração fosse uma grande casa, mas totalmente desarrumada, que Ele entra devagar pela porta da frente, o seu consentimento pela porta da frente, e começa a mexer, e começa a tocar, começa a botar cada coisa no seu lugar, e quando vai mexendo, às vezes certas coisas têm muita dor, porque são experiências muito ruins que a pessoa teve. Certas coisas são só, quando ele move, simplesmente dá uma sensação de paz muito grande, e outras vezes dá uma sensação de equilíbrio muito grande, né? Depende daquilo onde ele está mexendo, e ele vai mexer da forma que você suporte e que você possa mexer. Ele poderia mexer tudo uma vez só? Sim, poderia. Só que nós, seres humanos, não conseguimos que ele mexa em muitas coisas ao mesmo tempo, que é um processo muito, às vezes, doloroso, né? Porque está mexendo em cicatrizes antigas, velhas, e tem gente que essas cicatrizes nem fecharam, elas ficam remoendo aquilo. Então é um processo de amor, que Deus derrama o seu amor nessas situações todas, e que isto vai alterando. Vou dar um exemplo prático. Chegou uma vez uma senhora, pediu: pode rezar para o meu filho? Posso. Rezei por ele, é um rapaz de uns 30, 40 anos de idade. E na hora que a gente começou, no momento zero dele, que Deus falou, vai para o início. Tá bom, sentamos, vamos para o início, tal, começamos, voltamos lá na concepção dele. E na concepção dele, o que acontece é que houve um desacerto muito grande entre pai e mãe. Foi uma relação muito conturbada, que o pai forçou uma situação, a mãe não queria, e aquele menino foi concebido desta forma. Falo menino porque a dor daquele menino existia naquele homem de 30 a 40 anos, e ele tinha toda uma revolta da vida, que era fantástica, porque na hora da sua concepção, no momento zero dele, não houve amor, não houve carinho, não houve aceitação, não houve querer bem do outro, não havia uma relação, houve uma imposição, e houve toda uma situação muito ruim. Logicamente aquele rapaz não sabia disso, mas na hora mentalmente ele não sabia. Dentro do seu coração, nas suas memórias, lá os mais profundos, ele sabia. Ele reagia a tudo aquilo com uma revolta, uma agressividade muito grande, contra às vezes os pais e contra a vida, muitas vezes, né? E ele nem sabia por que ele fazia aquilo, ele só reagia dessa forma. E aí, quando a gente começou a rezar, nós rezamos, Deus mostrou várias coisas, mas esse momento zero dele, muito complicado, Deus botou o amor dele. No primeiro momento, você vê aquela pessoa de 40 anos se voltando, se comprimindo, se juntando tudo, e quando ia falando, até a hora que ele desabou em choro, chorou, botou aquilo para fora, Deus pôde curar aquele coração, e aquela pessoa, naquele momento, começou a ser transformada por Deus. E o semblante que ele entrou na oração, e o semblante, quer dizer, a feição dele, mudou no final. Então, e foi uma questão de 10, 20 minutos de oração, nem foi muito profundo. Então, eu só queria dar esse exemplo para terminar esse segundo vídeo. Você vê que nem comecei a falar de novo, mas é uma área muito sensível nossa. Fica aqui o testemunho também dessa possibilidade. Paz e bem.